salvar aqui com print todas as mensagens que foram colocadas antes. Tem seu contato, Vanessa, e o que for pertinente para você responder, a gente vai enviar por e-mail, certo? Para você não ficar ansiosa em precisar ler todas essas mais de 100 mensagens. Muitas delas são os nomes dos alunos que vão constar a presença. Então, foi uma belíssima apresentação, parabéns. Muita gente que não conhecia passou a conhecer e admirar a equipe toda, né? Não só você, como a equipe, com, né, arregaçando as mangas e colocando a casa em ordem. Abrir depois para o público vai ser uma outra etapa, né? Enfim. Parabéns, Vanessa, também queria registrar aqui. Houve aí uma interação muito boa no chat, né? A gente perguntando se as pessoas conheciam, muitos já acompanhavam nas redes sociais e os outros que não acompanhavam passaram a acompanhar. Muito interesse por essas formações que você mencionou, mas a sua colega Natália já colocou aí o link, né, para quem tem interesse. E nós, do Departamento de Ciência da Informação, ficamos super felizes com essa aproximação construída aqui hoje, né? É uma ponte necessária, porque, afinal de contas, temos a informação, né, e a memória como objeto de estudo, né, dos variados ângulos, e é uma felicidade contar com sua colaboração e dos demais professores nessa mesa hoje. Então, depois, como disse Luciana, a gente vai filtrar essas informações e lhe direcionar algumas dúvidas que possam ter restado. Muito obrigada. Vanessa, eu também gostaria de agradecer, viu, e me desculpar por a gente, assim, esquecemos, né, com tanta coisa para ver, aí essa primeira parte não foi gravada, mas já estamos gravando. Excelente, viu, excelente, espero que tenhamos outras ocasiões assim. Muito obrigada mesmo. Luciana, o seu áudio está desligado. Bem, dando continuidade, né, agora a nossa tarde, né, de gestão de museus da UFRN, uma tarde gostosa de conhecer, de reconhecer e de admirar, né, esses professores. Nós vamos passar a palavra para o professor Everardo Araújo Ramos, que é professor associado do Departamento de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde também coordena o Matizes, Grupo de Pesquisa em Cultura Visual, e o Projeto Vernáculo, de Estudo e Promoção da Arte Vernacular Potiguar. Ele possui graduação e mestrado em História da Arte e Arqueologia pela Université de France, Comté, e doutorado em Estudos Brasileiros pela Universidade, né, Paris 10, Nanterre, né, onde também realizou o estágio pós-doutoral sênior, né, como bolsista CAPES, então é uma pessoa de grande experiência na área, ensinou na Université de France, Comté, nossa, Université Paris 10, né, Nanterre, e a Université Michel de Montaigne, Bordeaux 3, bem como na Universidade Federal de Pernambuco, né, na terrinha aqui do lado, desenvolve pesquisas, publica trabalhos e faz curadoria de exposições no Brasil e no exterior, na área de História da Arte, com ênfase em arte popular, desde fevereiro de 2017, que está à frente do Museu Câmara Cascudo, que é o cenário que ele vai nos brindar com a apresentação. Então, professor, fique à vontade, pode iniciar a sua apresentação e contar, em média, 25 minutos para desenvolvê-la. Se eu chegar perto disso, por favor, me avise. Tá bom, Luciana? Ok. Boa tarde a todos. Eu queria começar agradecendo o convite da professora Eliane. É uma alegria estar aqui com vocês, de Ciências da Informação. Essa aproximação do museu com o departamento de vocês iniciou-se, assim, pelo menos na minha gestão, justamente com a professora Luciana, né, que foi a pessoa que eu conheci primeiro, e eu acho muito importante, né, muito importante para o museu que a gente crie essas pontes, esses laços com outras unidades, né. Como a gente tem pouco tempo, ainda tem a professora Simone, que vai apresentar o Museu de Ciências Morfológicas, eu vou tentar ficar dentro do meu tempo, tá? Então,
sem muitas delongas, eu vou começar a minha apresentação. Bom, só situando, assim, Vanessa falou de como ela chegou até o Museu de Seridó. Eu, como vocês viram pela apresentação de Luciana, eu trabalho com arte popular. O Museu Câmara Cascudo tem uma grande coleção de arte popular e foi daí que eu me aproximei do museu, primeiro como pesquisador, professor, e esse contato foi aumentando e, finalmente, em 2017, eu fui convidado pela professora Ângela, que era reitora na época, para assumir a direção do museu, né? Então, como bem falou Vanessa, pelo menos aqui no caso desses 3 museus da UFRN, nós não somos museólogos, né? Então, muito do que está sendo apresentado aqui, eu acho que é o caso também para a professora Vanessa e a professora Simone, a gente aprendeu no exercício, na prática, né? E, bom, logicamente, a gente também pode se aperfeiçoar, mesmo sem ser museólogo de formação, muitas vezes a gente é obrigado, né? Aí, aprofundar um pouco os estudos nessa área também. Mas, como disse, eu vou começar a apresentar, tá? Para não demorar muito e a gente ter tempo, então, se for o caso, de, enfim, responder a dúvidas, a questões. Eu não estou vendo nada, então eu peço a Luciano, a Eliane ou Mônica que me digam se vocês estão vendo. Sim, está aparecendo Tudo aqui, certo, Vera. tudo certo. Está ótimo. Então, bom, antes de falar de gestão, logicamente, eu também vou apresentar um pouco o Museu Câmara Cascudo. Vanessa falou que muitos não conheciam o Museu de Seridó, mas é o caso também para o Museu Câmara Cascudo, né? Muitas vezes a gente recebe pessoas no museu que estão indo pela primeira vez, professores, colegas nossos da própria UFRN, muitas vezes nem sabem que o Museu Câmara Cascudo é da UFRN, então ainda existe, sim, um desconhecimento, né? Aqui em Natal, muitos vão quando criança, que as escolas levam e depois não voltam, né? Eu já encontrei várias pessoas que tinham ido criança e que só agora estão voltando a frequentar o museu. Bom, então, um panorama sobre esse histórico do museu. O museu começa, na verdade, como Instituto de Antropologia, criado em 1960. Vocês estão vendo aí a fachada do prédio que foi construído no final desses anos 60, ali na Avenida Hermes da Fonseca. Nós estamos vizinho ao Aeroclube, né, para quem mora aqui em Natal. E o Instituto de Antropologia foi o primeiro centro de pesquisas da Universidade do Rio Grande do Norte, né, que ia virar a Universidade Federal. Nessa época era ainda uma universidade estadual. Então, tem um papel muito importante esse Instituto de Antropologia, porque foi aí que iniciaram-se várias pesquisas científicas aqui no estado em várias áreas do conhecimento, tá? Então, vocês estão vendo aqui, eu peguei algumas fotos para esse início, para vocês terem algo mais dinâmico e terem algumas imagens até históricas aí do nosso museu, que completou 60 anos no ano passado, né? Vocês estão vendo aí uma Kombi no campo, justamente uma das viagens de campo desse Instituto de Antropologia, que foi extremamente ativo, extremamente dinâmico aí nesses anos 60, os anos 70, e, como eu disse, foi responsável por pesquisas pioneiras, né, em antropologia, arqueologia, paleontologia. A lista é grande, eu não vou me alongar. Uma outra foto aí de pesquisa ainda nos anos 60, eu encontrei essa foto e, como uma pesquisadora, né, eu coloquei aí em homenagem às mulheres, né, que ontem estavam no Dia Internacional da Mulher. Então, desde os anos 60, no âmbito do Instituto de Antropologia, já tínhamos pesquisadoras que iam a campo e que faziam, então, né, essas pesquisas, essas descobertas aqui, provavelmente ou é arqueologia ou é paleontologia, né, porque eles estão descobrindo, ela está descobrindo alguma coisa aí em terra. Vocês veem que a fachada é a mesma, mas o nome muda. Agora é Museu Câmara Cascudo. Por quê? Como é que faz essa transição? Em 1973, o campus da UFRN foi criado aqui em Natal e foram criados, então, os departamentos e os centros acadêmicos. Então, muita coisa que existia no Instituto de Antropologia foi transferido para o campus, né, o campus central, e o que era Instituto de Antropologia virou o Museu Câmara Cascudo, né? Por que Câmara Cascudo? Por causa do nome do primeiro diretor. Câmara Cascudo foi um dos fundadores do Instituto de Antropologia e foi o primeiro diretor desse instituto. Então, o nome Câmara Cascudo é, então, essa homenagem para esse grande intelectual, né? Talvez um dos maiores intelectuais potiguares.
Aqui vocês têm uma vista aérea do Museu Câmara Cascudo, dessa superfície, né, que é grande, é um terreno bastante extenso, aí vizinho ao Aeroclube, em que a gente tem, como vocês estão vendo aqui, o pavilhão expositivo e esses pavilhões aqui atrás, que são os pavilhões administrativos, laboratório, reserva técnica, vamos falar um pouco sobre a estrutura daqui a pouco, e prestem atenção também nessa parte traseira aqui, né, que é uma espécie de descampado e que hoje é o parque do museu. Vocês estão vendo aí o bairro do Tirol, nos anos 70, bem diferente do que é hoje, né, ainda com poucas casas, poucos edifícios. Quando o museu foi construído, nos anos 60, era realmente um grande descampado e, logicamente, a cidade cresceu e hoje nós estamos, né, praticamente no centro, né, dessa grande extensão de Natal, mas nessa época era um dos limites. Nessa época, não, nos anos 60, aqui a gente já vê que já tem algumas outras casas, mas ainda um bairro bastante pouco construído. Aqui, uma foto da fachada atual. O museu passou por uma reforma no início dos anos 2010, da década de 2010, logo no iniciozinho, 2011 e 12, e vocês viram que a fachada modificou-se completamente, né? O que, de uma certa forma, é uma pena. Eu não estava ainda no museu nessa época, mas é uma pena, porque essa fachada aqui era característica do movimento modernista, né, da arquitetura modernista aqui no estado, aqui na cidade, e eu acho que foi uma perda, né, a gente mudar aquela fachada modernista, por isso daí que é uma coisa comum que a gente pode ver em qualquer shopping center ou qualquer clínica de saúde, enfim. Então, o museu hoje, o que é o museu hoje? Nós somos, logicamente, desde o Instituto de Antropologia, da época do Instituto de Antropologia, as pesquisas resultavam em material que ia sendo coletado, que ia sendo descoberto, né, nas escavações arqueológicas, paleontológicas. Muitas doações foram feitas, algumas compras também foram feitas ao longo desse tempo, e hoje a gente tem um acervo que é muito importante, são mais de 162 mil peças, divididas em 3 conjuntos principais. O primeiro, paleontologia, então vocês estão vendo aí esse esqueleto de elefante, né, que faz parte, então, dessa coleção de paleontologia, que também tem fósseis. Nós temos fósseis de dinossauros no Museu Câmara Cascudo, né, com 60, 70 milhões de anos. Vocês estão vendo aí máscaras afro-brasileiras, aqui africana, né? Então a gente tem um outro conjunto que é o acervo de etnologia, que aí temos arte popular, arte afro-brasileira, arte indígena, arte sacra, então toda essa parte ligada mais à antropologia e etnologia. E temos também, vocês estão vendo esse vaso aí abaixo do elefante, esses vasos são vasos cerâmicos pré-coloniais, então frutos aí das pesquisas de arqueologia, é uma coleção importantíssima também a nível nacional, com esses achados fantásticos, né? Nós temos no museu hoje, por exemplo, as mais antigas canoas datadas do Brasil, que foram encontradas no fundo da Lagoa dos Extremóis e que estão hoje lá no Museu Câmara Cascudo, datadas do século XIII e XIV. Essas cerâmicas também, né, século XIV, enfim, pré-coloniais, antes da chegada dos portugueses. Logicamente, nós nos preocupamos em apresentar esse acervo, apresentar as pesquisas que são realizadas no museu, né? Vocês estão vendo aqui uma das exposições, com muitas crianças, com muitos escolares, né? Um público bastante importante no Museu Câmara Cascudo, diariamente, quando estávamos abertos. O museu está fechado, como toda a universidade, né, há um ano, justamente, agora em março completou um ano, mas nós temos exposições, né, diversas, com temas diversos, que vai apresentando essas diferentes coleções. Não é só coleção, não é só exposição, né, existe toda uma vida, todo um trabalho feito também interno, nos laboratórios, né, nós pertencemos ao UFRN, então somos um campo de estudo, somos um campo de pesquisa. Vocês estão vendo aqui justamente uma das canoas que eu falei para vocês, essa é uma dessas canoas mais antigas do Brasil e que está recebendo aí algum tratamento de conservação, né? Então, temos também toda essa parte de laboratório
em que são desenvolvidas atividades internas de pesquisa e de ensino. Lá no parque do museu, né, justamente aquela área traseira que eu pedi para vocês prestarem atenção, que antes era deserta, hoje é um grande espaço verde, extremamente agradável aí no coração do Tirol, em que a gente desenvolve várias atividades ligadas a um dos setores do museu, que é de estudos ambientais. Aqui vocês estão vendo uma horta, que é um local também muito interessante para a gente trabalhar com educação ambiental, sustentabilidade, ecologia, né? É algo que muitas vezes a gente não associa a museu, mas no Museu Câmara Cascudo isso funciona. E também atividades culturais, né? O museu sempre teve essa vocação, né? Científica, logicamente, porque nasceu como centro de pesquisas. O nosso acervo, né, tem uma riqueza científica enorme, mas é um espaço muito grande, o museu, inserido, né, muito facilmente acessível, e a arte e a cultura faz parte da universidade. Então, nós acolhemos desde sempre, e eu tenho me preocupado bastante com isso, de acolher manifestações culturais, manifestações artísticas, manifestações de bem-estar, né? Já tivemos, por exemplo, sessões lá de acupuntura, de massagem, em um evento que houve, que era a Primavera dos Museus, com o pessoal lá do Centro de Saúde. Então, um museu que é bastante diverso, né? Bastante grande, que tem uma história muito importante, longa, e que tem um acervo muito importante e que se preocupa em desenvolver, então, essas diferentes atividades de ensino, pesquisa e de extensão, né? O museu ele é essa plataforma privilegiada para o contato da universidade com a sociedade, né? Hoje, o museu é o maior museu do Rio Grande do Norte, o Museu Câmara Cascudo, né? E a gente, então, tem uma responsabilidade, tenho essa responsabilidade muito grande de continuar, né, essa história que foi feita por tanta gente importante que veio antes de mim, antes de quem está no museu hoje, e a gente, então, está perpetuando isso. Bom, desculpa, eu apertei onde não devia. Então, focando mais nessa questão da gestão, né, como é que é feita a gestão no Museu Câmara Cascudo? Como eu disse para vocês, e vocês viram pela apresentação de Luciana, minha formação é de historiador da arte, né? Mas quando a gente está numa gestão de museu, logicamente, a gente tem que ter princípios, né, adquiridos por estudos ou muitas vezes por intuição, né, por quebrar a cabeça mesmo, né? Então, a gente tem que ter conhecimentos em administração, né, em organização, planejamento, enfim, todas essas coisas que vocês certamente estudam muito com a professora Eliane. Então, o que eu estou trazendo aqui é muito uma visão pessoal, uma visão a partir da minha experiência como gestor do Museu Câmara Cascudo há 4 anos, né? Eu comecei em 2017, e eu vou meio que trazer aqui esses instrumentos que eu acho que são assim os mais pedagógicos para a gente ter uma visão do que é uma gestão de museu. Então, primeiro, os instrumentos legais. Quais são esses instrumentos legais que um gestor de museu tem, né, para poder enfim, atuar, né, trabalhar como gestor? No caso do Museu Câmara Cascudo, nós temos o regimento interno, que foi criado em 2014, que define, né, o regimento interno do museu é meio que a certidão de nascimento, né? Assim, é a que define muita coisa, a estrutura, né, do museu como um todo. Então, daqui a pouco a gente vai ver como é definida essa estrutura e as funções e competências, né, de cada elemento dessa organização. Nós temos um outro documento, um outro instrumento legal importantíssimo, fundamental, que é o plano museológico. Nós estamos justamente atualizando o plano atual, que foi válido até o ano passado, que é o plano museológico. É um grande plano de planejamento. Para os colegas professores, a gente sabe que nos departamentos existe aquele plano trienal, né, que é aquele plano que planeja as ações do departamento por 3 anos. Para museus, a gente chama de plano museológico, que são por 5 anos, né, e que define aí as metas, né, os objetivos do museu durante esses 5 anos. Fora esses instrumentos específicos da UFRN, nós temos outros instrumentos que nos ajudam, né, nesse trabalho de gestão, que são da UFRN, mas que não são especificamente somente do Museu Câmara Cascudo. Eu coloquei aqui essas 3 instâncias, a Rede Universitária de Museus, de que
professora Vanessa já falou, que foi criado em 2014, que reúne, né, esses museus da UFRN. Nós temos uma política cultural que foi elaborada, né, aprovada em 2016, que define a visão, né, os objetivos, enfim, da universidade em relação à cultura, às atividades culturais, né, aos princípios culturais. E a política de memória mais recente, em 2017, que procura, né, ela se especializa nessa questão da memória de um ponto de vista bem amplo. Certamente vocês devem estudar muito isso daí no curso de Ciências da Informação, né, porque a memória é algo aí que concerne muito, né, o instrumento de vocês e que, logicamente, o museu também está muito relacionado com isso. Então, são resoluções, né, tanto para a rede, para rumos, política cultural, política de memória, nós temos resoluções que instituem a organização, os objetivos, diretrizes e competências, né, que norteiam, muitas vezes, ações, né, que a gente possa tomar. No caso do Museu Câmara Cascudo, logicamente, são documentos em que eu, muitas vezes, tenho que recorrer para tirar alguma dúvida ou saber, né, que tipo de caminho, muitas vezes, a gente tem que fazer para atingir alguns objetivos. Todas essas 3 instâncias têm um conselho gestor. Muitas vezes, os profissionais do museu estão representados, eu acho que sempre estão representados lá, e que tem, então, essa tarefa de nos assessorar também, né, nós, gestores de museus. Além desses instrumentos mais internos, nós temos também que levar em conta os instrumentos legais externos. O Estatuto de Museus. O Estatuto de Museus é meio que a Bíblia para os museus aqui no Brasil. Ele foi instituído em 2009 e lá nesse estatuto nós temos diversas normas e diretrizes que são federais, né, uma lei federal, sobre diferentes elementos aí que participam à organização e ao funcionamento do museu. Acervo, segurança, educação. Então, assim, é meio que a constituição, digamos assim, dos museus, né? O que dá a base aí para todo um arcabouço, né, legal e mesmo de, né, funcionamento dos museus. E temos diversas outras normatizações que vêm aí de algumas instituições mais diretamente ligadas, né, assim, às quais nós somos obrigatoriamente ligados e relacionados. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, né, um órgão muito importante e que se ocupa de toda essa parte de patrimônio aqui no Brasil. Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, que fazia parte do IPHAN, depois se tornou uma entidade independente e que é focada em museus. Muito importante também, muito importante, muito atuante, né? Eu, desde que cheguei na gestão do Museu Câmara Cascudo e que me aprofundei em mais nesse universo, fiquei muito impressionado, né, com a organização, com o nível de avanço, de organização desse campo de museus aqui no Brasil, que muitas vezes é até referência internacional, né? E uma última instância que eu destacaria seria o International Council of Museums, o ICOM, chamado ICOM, né, que tem um comitê brasileiro, que é a mais importante rede internacional de museus, né? Ela congrega museus e profissionais de museus de todo o mundo e constantemente também publica normativas, publica práticas, manuais de boas práticas, né? E, por exemplo, agora o ICOM está com o trabalho de redefinição de museus, um trabalho muito interessante que está sendo desenvolvido por eles. Bom, então esses instrumentos aí é o que a gente tem como ferramentas, né, legais, a gente tem que se adequar, né, a várias legislações, né, tanto nossa interna quanto externas. E, a partir daí, então, a gente tem, por exemplo, em relação ao regimento interno, ele define essa estrutura, esse organograma aí do Museu Câmara Cascudo, né? Então, vocês estão vendo, tem o conselho diretor, a diretoria, que é assessorada por essas curadoria de coleções, a comissão interna de acervos e coleções, a assessoria técnica. Professor, perdão por interrompê-lo, mas tem uma pessoa que gostaria de ver novamente o slide anterior dos instrumentos. Pois não. E só aproveitando a interrupção, pegando carona aqui, 5 minutinhos, viu, professor? Pois não, fica à vontade.
Está muito interessante, mas ela queria ver aí antes que passasse mais e eu me esquecesse, por isso que lhe Não, interrompi. sem problema. E assim, eu não disse no início, mas logicamente vocês podem me interromper a qualquer momento. Eu estou falando meio rápido para ver se cabe tudo aí no tempo, mas se vocês não entenderem e quiserem que eu fale um pouco mais devagar, basta dizer ou me interromper como estão fazendo agora. Pois não, Luciana? Ok, está ótimo, professor. Luciana ia me perguntar alguma coisa? Não era a pergunta, era só um alerta em relação ao tempo, professor. Ah, tem quanto tempo ainda? 5 minutos. Nossa Senhora! Então, vamos lá. Bom, então essa é a estrutura do organograma, vocês podem ter isso tudo no site do museu, tá? Nós temos um site recente, que foi lançado em novembro, e que tem essas documentações e, enfim, ele pode ser completar bastante essa minha apresentação. Eu vou passar muito rápido, então, essas estruturas que são atreladas, então, aos diferentes setores, vocês estão vendo aqui, setor de ação educativa, arqueologia, enfim, são os setores. Esse é o organograma atual, né? O museu, durante toda a sua história, ele teve várias estruturas, essa é a estrutura atual. Em relação específica para a gestão, vocês estão vendo, a diretoria está aqui no meio, e eu coloquei um pouco o que é constituído, então, essas instâncias que estão mais diretamente ligadas à direção. Vocês podem ver isso também de uma forma mais detalhada no regimento interno, tá? O regimento interno está disponível, vocês podem fazer o download no site do Museu Câmara Cascudo, cujo endereço é mcc.frn.br, tá? Então, passando rapidamente, eu coloquei aqui, eu acho que isso é bem importante, esses elementos de gestão que a gente tem que levar em conta no Museu Câmara Cascudo, mas em todos os museus, né? Esses elementos são justamente fruto desse arcabouço aí legal que a gente falou e que nos obriga a pensar, né, nós como gestores, nesses diferentes elementos que fazem o museu acontecer. Então, acervo, logicamente, a gente tem que pensar na conservação, na restauração, também no enriquecimento, né? Um acervo que não é enriquecido é um acervo que tende a ser menos visível, enfim, a gente tem que sempre se preocupar em aumentar, né, o número do acervo, tanto em termos quantitativos quanto qualitativos. Segurança, problema super importante. A gente sabe que, né, desde o incêndio do Museu Nacional, a gente tomou consciência, né, desse grande problema que é a segurança em museus. Museus é um lugar complicadíssimo para a gente assegurar a segurança, porque são vários tipos de coisas que temos que, vários tipos de elementos que temos que proteger, são pessoas, instalações e equipamentos e as coleções. Eu costumo dizer que o incêndio do laboratório mais bem equipado da UFRN, ele é grave, mas tudo pode ser reposto, porque são máquinas, são equipamentos. O incêndio de uma coleção é algo inestimável, né? Porque se perde coisas ali que são únicas. Então, muito importante, muito preocupante para nós, diretores do museu, é a proteção de coleções contra roubo e contra incêndio, logicamente, que é o grande inimigo de museus. Instalações, Vanessa já falou um pouco sobre isso, a gente tem que sempre se preocupar sobre a manutenção, quando é preciso reformas, indo mais rápido. Então, a questão de extroversão, não adianta a gente ter um museu, né, muito rico, uma coleção muito rica, e não ter esse contato com o público, e não mostrar isso para o público. Então, nos preocupamos, logicamente, com exposições, mas também temos que nos preocupar com eventos científicos, né? Vanessa falou de alguns eventos organizados pelo Museu de Seridó, e, como eu falei, eventos culturais, artísticos e de bem-estar. Então, é isso que faz aí o contato do museu com o público. Educação, o museu faz parte da Universidade Federal, né, de uma instituição de ensino. Então, a educação é primordial. Nós recebemos no museu muitos bolsistas, né, estagiários que vêm completar a formação no próprio museu e recebemos estudantes da rede básica, logicamente. Então, também temos que ter um trato particular com esse público. Logicamente, o museu é lugar para professores e pesquisadores da UFRN e de outras instituições, de outras universidades, que podem encontrar no museu um campo para desenvolver suas atividades. Acessibilidade, Vanessa falou, né, que o Museu de Seridó está fechado por questões de acessibilidade. Então, uma preocupação nossa também
né, de fazer com que o museu seja acessível para essas pessoas com necessidades especiais físicas, né, motoras, visuais, auditivas, mas também necessidades cognitivas, né? Um grande número de nossos visitantes, assim, mais do que a gente pensava, são autistas, né? A gente tem vários visitantes autistas e precisamos, então, nos preocupar em tornar o museu acessível para essas pessoas. Por último, eu coloquei aqui comunicação, né? Comunicação interna é um problema. É sempre um problema a gente se comunicar, né? Comunicação é um problema em todo canto e talvez seja uma das coisas que eu acho mais difícil na minha função de gestor, essa questão de comunicação interna, né? 3 pessoas juntos já começa a dar problemas de comunicação. Então, nos preocupamos com isso, temos o site e, logicamente, a gente também tem uma atuação muito forte nas nossas redes sociais. Aqueles que começaram a seguir as redes sociais do Museu de Seridó, aproveitem, entrem no Instagram, no Facebook do Museu Câmara Cascudo, que lá nós também temos uma atuação bastante ativa. Bom, aquele quadrozinho primeiro que eu tinha colocado, só para dizer, então, dessas dificuldades, desses desafios. Então, logicamente, um primeiro desafio seria a questão de pessoal, né? Vanessa já mostrou a condição do Museu de Seridó, que sofre muito, né, com falta de profissionais. O Museu Câmara Cascudo está numa situação melhor do que o Museu de Seridó, mas ainda está com a equipe muito aquém do que é necessário para fazer toda essa estrutura funcionar. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, em vários setores do Museu Câmara Cascudo, nós só temos um servidor para dar conta de todo um setor, né? Vários setores não têm professor, então isso é complicado, porque é professor que faz pesquisa, né, que traz ensino, e não se pode ter professor lotado nos museus da universidade, né, nas unidades suplementares. Mas a gente consegue trazer professores com parcerias, né, com os departamentos. Ao total, nós temos hoje, então, 21 servidores, 4 já com tempo de aposentadoria. É pouco, é bem mais do que o Museu do Seridó, acredito que é bem mais também do que o Museu de Ciências Morfológicas, que vai ser apresentado pela professora Simone, mas ainda é muito pouco para dar conta de toda essa estrutura aí do Museu Câmara Cascudo. Adiantando, então, recursos, né? Um outro problema, recursos humanos, falei, mas recursos financeiros é um grande problema na gestão de museus universitários. Eu acho que não só do Museu Câmara Cascudo, mas é bem geral esse problema, né? Nós somos uma unidade suplementar ligada à reitoria, nosso orçamento vem da reitoria, é um orçamento anual de cerca de R$250 mil por ano. Gente, isso é quase nada, né? Se a gente comparar, nós tivemos um evento e veio a diretora do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, um museu que tem um perfil muito parecido com o nosso, e lá eu perguntei, tive a curiosidade de perguntar o orçamento deles é de R$2,5 milhões por ano. Então, esse orçamento do Museu Câmara Cascudo é simplesmente ridículo, né? É um orçamento para custeio, que vai com pagamento de terceirizados, manutenção, material de consumo, e não sobra dinheiro para a gente fazer muita coisa importante, né? Exposição é algo que, para fazer uma exposição bonita, sedutora, que atraia, que seduz as pessoas, nós precisamos fazer sempre um mobiliário novo, criar uma nova cenografia, colocar tecnologia, né? Isso a gente não consegue, porque a gente não tem dinheiro, né? Como fazemos, então? A gente improvisa, eu coloquei aqui indicadores do museu, desde a minha entrada até hoje, até o ano passado, na verdade, isso é extraído de um relatório que eu tenho que fazer todo ano. E eu coloquei em amarelo esse número aí de projetos que a gente submete ou que entramos como parceiros, né, de outras unidades e que são contemplados nos editais internos. Então, é muito importante para nós participar dos editais internos da universidade. Vocês estão vendo, né, o número está crescente, é uma preocupação sempre nossa. Por esses editais, a gente consegue um pouco, né, um pouquinho de verba a mais coisa muito importante, a gente consegue bolsistas, né? Eu não tenho medo de dizer que o Museu Câmara Cascudo funciona hoje graças ao apoio dos bolsistas, né? Eles dão um apoio fundamental para nós. E uma outra maneira
da gente tentar superar esses desafios é procurando participar de editais externos. Aqui vocês estão vendo o print que eu fiz de uma página de uma campanha de financiamento coletivo que nós lançamos na internet no âmbito de um edital do BNDES, para poder arrecadamos aí essa soma que vocês estão vendo, né, graças assim ao apoio do BNDES, que dava 2/3 desse valor aqui, de 131 mil, vem do BNDES. Então, a gente, na verdade, só conseguiu arrecadar entre, acho que 45 mil junto à sociedade, para comprar uma coleção importante de arte popular. Então, é isso. Foi meio corrido, mas vocês, né, eu tentei trazer para vocês aqui esses elementos principais de gestão. Os desafios são esses, né? Nós temos problemas grandes em termos de recursos humanos, em termos de recursos financeiros. É uma frequente aí em museus universitários. Bom, certos museus, como eu falei agora, esse da USP, tem recursos bem mais generosos do que nós, e eles podem contar, então, né, eles têm outras saídas, né, eles conseguem funcionar de uma melhor forma. Mas é isso, eu acho que é a mesma sensação. Vou parar aqui o compartilhamento. Eu acho que é um pouco a sensação que a professora Simone e a professora Vanessa têm. Nós fazemos malabarismo, né? Logicamente, cada um na sua proporção, né? O Museu Câmara Cascudo, por ser muito grande, por ter muita coisa implicada, eu preciso fazer um malabarismo muito grande para que isso possa funcionar, né? Mas é um aprendizado constante, cotidiano, né? São desafios que muitas vezes vão mudando, muitas coisas novas ainda estão aparecendo para nos desafiar, mas é a vontade de ver os museus crescerem, né? No caso, essa vontade de ver o Museu Câmara Cascudo crescer e se tornar cada vez mais um museu conhecido e atuante aqui no estado, na cidade, que nos impulsiona, né? Eu acho que somos movidos aí por paixão. Se não fosse isso, a gente não conseguiria. É isso, obrigado. Eu fico aqui à disposição. Eu vou ficar um pouco mais, e se tiver perguntas e tudo, a gente pode discutir, sem problema. Muito obrigada, professor. Maravilhosa a sua fala, muitos elogios, muitas questões, que depois Mônica vai fazer um filtro para a gente tentar ainda, ao final, né, da última palestra, fazer pelo menos um ping-pongzinho aí com 2 questões, ou uma para cada, enfim, né? E deu muita saudade do museu, muita saudade. A gente estava aqui, né, todo mundo aqui falando, que saudade de ir no museu. A gente já tinha, eu e Mônica, né, há vários semestres, a professora Gabriela também estamos, levado alunos lá no museu, né, em diferentes disciplinas, e elas se encaixam muito bem naquele universo. Então, é um parceiro nosso, o museu, e realmente bateu a saudade daquele espaço, enfim, mas em breve, né, espero, né, a liberdade, né, de todos nós estarmos lá e passeando e aprendendo, e foi assim um deleite, viu, ouvi-lo. Muitíssimo obrigada, e não saia daí assim, né, fique, continue conosco para assistir agora, para finalizar, na verdade, a nossa tarde de discussão sobre gestão de museus na UFRN, né? Nós temos o prazer de receber a professora Simone Almeida Gavilã, né, que é bióloga e licenciada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestre e doutora em comportamento animal pela UFRN também, com a tese defendida na área de cronobiologia 1. Atualmente é professora associada 2 da UFRN, pertence ao quadro do Programa de Pós-Graduação em Biologia Estrutural e Funcional da UFRN e coordena o Laboratório de Morfofisiologia de Vertebrados, aqui da UFRN. Atua na área de conservação de animais marinhos desde 98, né, sendo pesquisadora fundadora do projeto Cetáceos da Costa Branca, o ERN, membro fundadora da Rede de Conservação de Tartarugas Marinhas do Nordeste, a RETAMANE, e representante do Brasil da Rede de Conservação de Tartarugas Marinhas do Atlântico Sul Ocidental, a Rede ASO. Possui experiência na elaboração de execução de planos de emergências ambientais, né,
e atendimento à fauna marinha oleada. Exerce a função de coordenadora do Museu de Ciências Morfológicas da UFRN, e é com essa função que ela vem nos falar hoje, né? E é membro titular do Comitê de Extensão da Extensão Universitária da UFRN, né? É membro titular da Comissão de Ética no Uso de Animais, né? Que é importantíssima, a CEUA na UFRN também. Possui pós-doutorado no Laboratório de Estudos Herpetológicos enfim, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, né, a UFRPE. Tem experiência na área de morfofisiologia comparada, ecologia comportamental, histofisiologia de animais marinhos, com ênfase em tartarugas marinhas, que todo mundo adora as tartarugas, né? Então, professora, fique à vontade para fazer a sua fala, nos brindar, né, nessa tarde com a sua apresentação. Lembrando, 25 minutos em média para enfim, né, conversar conosco. Só um minutinho, vocês já estão conseguindo ver? Luciana? Sim, estamos lhe vendo. Acho que vai abrir agora. Pronto, está perfeito. Basta só apertar o F5, professora, para ficar a tela cheia. Pronto? Deu certo? Perfeito. Perfeito. Pronto, ótimo. Boa tarde a todos e a todas. A professora Luciana já me apresentou. Eu gostaria, assim, de iniciar, obviamente, agradecendo, né? Eu fiquei muito feliz em receber esse convite, principalmente quando a gente é convidada a falar sobre museus, né? Então, assim, a professora Luciana apresentou, eu tenho uma formação muito voltada para morfofisiologia, né, como a professora Vanessa e o professor Everardo falaram, né, a gente não tem, eu pelo menos não tenho a formação, vamos dizer assim, museológica, né, mas nós estamos à frente dos museus e, assim, desde que eu assumi a gestão do museu, em 2009, a gente aceita um desafio, né, e assim, a gente vai aprendendo a cada dia, eu tenho, assim, muita vontade e muita, vamos dizer assim, humildade mesmo em dizer que todos os dias eu aprendo com os museus, né? A gente aprende com tudo, na verdade, né? A vida da gente é um aprendizado, mas, assim, gerir o museu é algo, assim, desafiador, né? Principalmente um museu universitário, né? De universidade pública, mas, assim, é algo também que me encanta, né? Então, eu faço por amor, não faço sozinha, obviamente, né? Eu conto com uma colega, a professora doutora Cristina Camilo, e também a professora doutora Renata Suane, que somos três, né? Três professoras do Departamento de Morfologia que estão à frente, logicamente, em colaboração de outros professores, a professora Ana Maria, que inclusive está aqui na nossa exposição, professor Pedro Paulo, professor Sérgio, professora Daniele, e, assim, juntos nós estamos aos poucos, né, fazendo com que o museu ele cresça, né, que é a nossa intenção. Então, assim, na verdade, o Museu de Ciências Morfológicas, ele hoje, atualmente, ele está num processo de transição para ser, né, uma unidade suplementar vinculada à reitoria da UFRN, da mesma forma que o Museu do Seridó, cuja professora Vanessa faz a gestão. Tá? Então, assim, o objetivo do museu, de acordo agora com nossa nova fase, né, é o desenvolvimento de atividade de extensão, ensino e pesquisa para a difusão de conhecimentos sobre morfologia e biodiversidade ao público em geral e comunidade científica. Então, assim, como vocês estão vendo, o museu, hoje, ele é um museu, assim, eu não expliquei direito, mas ele é um museu de morfologia, só que a morfologia ela é muito ampla, tá certo? Morfologia animal, morfologia humana, morfologia vegetal. Então, o museu, vou explicar um pouquinho, ele engloba, né, um acervo, assim, muito grande na área biológica, tá? Então, assim, mas a primeira pergunta é como ele começou, né? Então, assim, muito antes, obviamente, de eu estar aqui,
tá? Então, o museu, ele começou por volta da década de 80, e no departamento de morfologia da UFRN. Então, assim, nós tínhamos um professor chamado professor Irã Diogo Fernandes, que hoje dá o nome ao museu. Ele ele era um médico, anatomista, assim, um excelente anatomista, e ele fazia dissecação de peças assim de uma forma assim maravilhosa, né? Então, assim, aos poucos ele foi dissecando essas peças e foi montando uma coleção. Então, em uma sala do departamento de morfologia, existia um espaço em que essas peças anatômicas humanas, né, elas ficavam em coleção. E aí o departamento resolveu abrir essa coleção para as escolas. E, obviamente, eu penso que o público aqui ele é bem eclético, né? Mas, assim, são peças de anatomia, ou seja, peças do corpo humano. Isso chama atenção, assim, pelo menos assim, chamava e hoje continua chamando, principalmente de estudantes da área de saúde, estudantes de ensino médio, ensino fundamental, que é o nosso público, assim, principal. Tá certo? Então, essa salinha, ela foi aberta e, assim, ela funcionou por diversos anos. Os professores agendavam, por isso que eu digo que o Museu de Morfologia ele tem muito isso, dessa relação com as escolas, porque ele se iniciou assim, tá certo? Então, os professores agendavam, poucos sabiam da existência, geralmente quem sabia eram os ex-alunos que iam passando, né, que se tornavam professores e iam passando essa informação para outros. E aí, aos poucos, ele foi, vejam, aqui no departamento de anatomia ainda, né, a gente fazia uma exposição sobre sistemas, né, sistemas do corpo humano para crianças de ensino fundamental, talvez, eu acho. Então, assim, isso atraía muito, né, o público estudantil. E aí, a pergunta que eu sempre quero permear aqui sobre gestão, porque, afinal de contas, é o tema da nossa palestra, né? Como isso era gerido? Né? Então, assim, ele era gerido de uma forma pequena, né, no departamento de morfologia, só a respeito de quem? Tinha um professor responsável e ele agendava as visitas. E essas visitas elas eram ministradas por o professor com auxílio de monitores da disciplina de anatomia. Bom, com o tempo, obviamente, a coisa foi aumentando, né? As visitas foram aumentando, e surgiu a ideia, a partir de um CT Infra, eu acho que até alguém que for mais antigo um pouco na universidade lembra da construção, né? Então, esse prédio ele foi criado a partir de uma parceria, né, de professores do DEMOL com professores do DEBES, e se iniciou, então, a construção de um museu, né? E esse museu, esse aí, pelo menos era até 2009, ele não tinha lateral direita, tá? Ele foi um museu construído para peças de anatomia humana, anatomia comparada, eu não sei se vocês se lembram, mas ficava ali onde chama o Relógio do Sol, um museu sobre anatomia comparada, e o Museu do Mar, do DOL, do Departamento de Oceanografia. Então, o acervo ele veio para o Museu de Morfologia e, assim, ele permaneceu até 2015. Ele fica atrás, né, do Centro de Biociências, não sei se vocês se localizaram já, e em frente ao Conjunto Mirassol. Né? Então, aí, a partir de então, durante esse período, houve uma portaria de nomeação de coordenadores e, assim, ele foi funcionando. Então, assim, ele recebia da mesma forma as escolas, né, com seus alunos, professores, mas aí ele foi ampliando no sentido do tipo de atividade, não era só mais a exposição. Nós começamos, a partir do professor, que foi o primeiro diretor desse prédio, o professor Carlos Eduardo, nós começamos a montar projetos de extensão. Então, isso ampliou muito as possibilidades do museu. E, assim, fez nascer um caráter extensionista fortíssimo nesse tipo de atividade, né, do museu. Então, assim, ele começou a desenvolver projetos de extensão, então nós tínhamos projetos relacionados a capacitação de professores de escola pública, projetos relacionados a como é que a gente chama? Oferecer cursos
para alunos de terceiro ano do ensino médio, né? Mostrávamos como era a área de saúde para esses alunos, cursos de capacitação, como eu disse, e um público assim que era muito especial para a gente, que era aquele público que iniciou-se, né, com a gente, um público que tinha deficiência visual. Então, assim, o museu, a partir de então, ele começou a desenvolver esses projetos e, assim, os professores do Departamento de Morfologia submetiam os projetos à Pró-Reitoria de Extensão, aprovavam e desenvolviam no museu, tá certo? Hoje, então, de 2009 para cá, a gente funcionou assim, né? Em 2009, a partir de 2009, surgiu uma ampliação do museu, e aí nós recebemos as coleções científicas do Centro de Biociências, que existem vários curadores, e a curadora responsável é a professora Elisa, da Zoologia, e hoje nós funcionamos com um corpo, pelo menos até agora, um corpo pequeno, uma equipe pequena. Nós temos os docentes, tanto os docentes do Departamento de Morfologia, como os docentes que coordenam as coleções biológicas. Temos uma única funcionária, a dona Vera, que é desde o início do museu que ela está com a gente. E, assim, o nosso principal, assim, quem faz o museu acontecer são os nossos bolsistas de extensão. Tá? Então, através dos projetos, nós selecionamos bolsistas, e esses bolsistas fazem o guiamento dos visitantes no museu, tá certo? Além disso, nós temos apoio técnico, 2 bolsistas de apoio técnico, um para questão administrativa e outro para preparação de peças, taxidermia, tá? Então, vejam, esses são os espaços. Anatomia Humana é uma sala onde nasceu o museu, né? O Museu do Mar, que a gente chama o Museu da Sala dos Animais Marinhos, e o Museu e o espaço da anatomia comparada. Além dessas 3 salas, nós temos uma sala temporária, em que a exposição ela muda sempre, né? Tivemos uma última agora de sistema nervoso e, infelizmente, com a pandemia nós precisamos fechar, mas, assim, muitos planos estão aí por vir, né? Então, o museu é um prédio que comporta essas 3 salas, a 4ª com a sala de exposição temporária, existe uma sala de preparação de peças, de taxidermia, peças secas e peças molhadas, uma sala de formalização. Contamos hoje com uma forte relação, né, uma forte participação do Departamento de Morfologia com a inauguração do Laboratório de Plastinação, que é uma técnica diferenciada para a preservação de peças, aqui um coração humano na mão do nosso bolsista. Então, uma técnica completamente diferente que vai nos permitir muitas novas possibilidades quanto ao nosso acervo, tá? Que eu já aproveito para dizer que ele é feito completamente através de doações através de parceiros como o IBAMA, IDEMA, já que a gente está tratando muito da parte biológica animal, né? Doações a partir do Departamento de Morfologia, quando a gente pensa em anatomia humana, tá certo? E a partir de parcerias com outros museus ou com outros laboratórios. Então, assim, eu gostaria, nesse início, de apresentar o museu para vocês, tá? E falar um pouco agora do como é que a gente gera esse museu. Ele vamos dizer assim, é um museu, não é tão grande, tá certo? Mas ele é um museu, vamos dizer assim, de médio porte, que nos exige, logicamente, uma organização, tá? Então, assim, nós temos um setor de administração, que ele é coordenado pela direção do museu, um setor de preparação de peças. Como eu disse a vocês, todas as peças são doadas e, quando elas chegam ao museu, elas precisam ser preparadas para poder ir ao acervo. É esse mesmo setor de preparação de peças que mantém a reserva técnica do museu, tá certo? Então, o setor de preparação, juntamente, né, com o setor de manutenção, ele mantém a reserva técnica. Um setor de divulgação que hoje, assim, com a pandemia, ele está assim, funcionando de vento em polpa, porque, infelizmente, é o que a gente pode fazer, né? E um setor de pesquisa e extensão, que eu falo já para vocês a importância desse setor, tá? Então, assim, até o momento, o museu funcionou durante todos esses anos com essa estrutura organizacional.
Então, aqui eu coloquei um pouco da ficha de catalogação das peças, né? Então, nós temos nosso livro de tombo, todas as peças possuem um nome, uma origem, e aqui um pouco, né? A gente tem um número do tombo, a foto da peça, né? E um pouco da descrição dela. Vejam, então, assim, a pergunta é o que nós fazemos e como nós fazemos, né? Então, assim, hoje, o museu, de uns 4 anos para cá, ele trabalha fortemente com os 3 pilares da universidade: ensino, pesquisa e extensão. Temos, obviamente, a visitação do público, que isso é realmente muito forte, né? Principalmente, como eu disse, do público estudantil, o público de docentes. Nós temos realmente alguns visitantes turistas que vêm a Natal, ou então as famílias, né? Eu acho que é um perfil um pouco diferente do Câmara Cascudo, por exemplo, né? Mas a maior parte, vamos dizer assim, 80% do nosso público, ele é oriundo de escolas, tá certo? Escolas e professores. Então, hoje nós desenvolvemos pesquisa através de parcerias com programas de pós-graduação do Centro de Biociências e fora da UFRN, tá? Então, aqui tem um exemplo de um artigo publicado com a doação de uma jaguatirica para o museu. Uma jaguatirica foi doada pelo IBAMA. E aí, gente, como é importante a pesquisa, sabe? Quem é da biologia, eu tenho certeza que vai achar isso maravilhoso. Esse exemplar, ele foi doado, foi atropelado ali no caminho para o aeroporto de Natal, e foi de São Gonçalo, né? E foi doado para o museu, e ele gerou um artigo em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Ecologia, foi o primeiro registro dessa espécie para o Rio Grande do Norte. Aí, veja, imagine se a gente colocasse o animal em exposição, tal, mas não pesquisasse. Então, assim, é importantíssimo essa parceria. Então, o museu, ele faz isso, tá? Tem uma forte relação com o ensino, tanto o ensino ligado aos cursos de licenciatura da UFRN, tal, como o programa de pós-graduação em Biologia Estrutural e Funcional, e o programa de pós-graduação em Ciências e Matemática, através da professora Magnólia. Então, assim, esse aqui é um exemplo de uma disciplina que existe, né, no nosso mestrado, né, que é Pesquisa e Extensão Aplicada ao Museu de Ciências Morfológicas. Foi oferecida agora, semestre passado, na pandemia, infelizmente. E a extensão? Como eu disse, a extensão, nós temos diferentes projetos de extensão que eles acontecem assim, de forma muito dinâmica, que é um exemplo do Museu Itinerante, em que a gente vai para os interiores, que vai para as escolas para falar um pouco para levar a ciência, né? A ideia é levar a ciência ao interior do Rio Grande do Norte, as escolas que não podem, por exemplo, se deslocarem aos museus. E nessa situação, nós temos em torno de 10 mil alunos por ano visitando o museu, tá? Então, assim, eu coloquei aqui para vocês um pouco ainda dos projetos que o museu desenvolve. Aqui o FICE, que é o Festival Internacional de Cinema, foi um grande desafio para a gente fazer cinema, e hoje nós participamos já há 8 anos do festival, coordenado pela Copacabana Filmes, e ele acontece no Midway, e é muito legal. A gente leva o museu para dentro do cinema, um pouco da Cientec, né? O museu ele tem uma participação muito forte na Cientec, e aqui um exemplo da interatividade, né? Da multidisciplinaridade do museu. O museu ele tem esses projetos de extensão não só com os professores do Centro de Biociência, mas também com professores do Metrópole Digital, por exemplo. Aqui vocês têm uma peça do acervo, que é uma serpente, e através da RoboEduc, a gente desenvolveu um robozinho de serpente. Fizemos isso com a preguiça, fizemos isso para outros animais. Isso, assim, para a criançada é maravilhoso, né? Mas aí a pergunta um pouco aqui da itinerância, um pouco das visitações aqui do cinema e do teatro infantil, em parceria com o Parque da Cidade. Nós temos um grupo de teatro. Então, assim, o museu ele é muito ativo, que um pouco dos projetos pautados na acessibilidade, coordenados pela professora Cristina, com parcerias com o Instituto Padre Miguelino, que é o Instituto dos Cegos de Natal. E, assim, a pergunta é, como gerir tudo isso, né?
Então, assim, como é que a gente consegue tentar? A gente faz ciência, a gente trabalha com extensão, a gente trabalha com ensino, então é óbvio que por trás você precisa de uma administração e um apoio, e nós temos um apoio muito forte da Rumos, que é a Rede Universitária de Museus, né? Da Pró-Reitoria de Extensão e da Coordenadoria de Cultura, Museus e Memória lá do Veridiano, que dá todo o apoio. Então, a partir dessa relação, nós constituímos, e com muito apoio também do Gildo, que é um museólogo do Museu Câmara Cascudo, nós desenvolvemos o plano museológico do museu, e esse plano museológico, ele tem um regimento, tem um plano e tem um regimento, e ele associou as coleções biológicas ao museu, que foi uma nova realidade para a gente, né? Então, aqui um pouco das finalidades, né, que estão descritas no regimento, eu não vou ler aqui para não ficar enfadonho, mas vocês podem depois, se tiverem interesse no regimento do museu, nós podemos passar, tá? E, assim, e os desafios. Hoje nós temos um prédio grande, né, com um acervo, assim, considerável, que se uniu, o acervo do museu, ao acervo das coleções científicas. Então, cada coleção científica, ela tem um curador, que é um professor do departamento lá do Centro de Biociências. Então, o desafio agora é a gente reiniciar, vamos dizer assim, após, infelizmente, esse período parado, né, de pandemia, as atividades do museu em parceria com as coleções. Então, nós temos um acervo que é disponível para o público, temos um acervo que é disponível para os pesquisadores somente, que são, no caso das coleções científicas, e essas duas áreas, do museu e as coleções científicas, elas são estabelecidas por um regimento único, tá? Administramos também as doações do acervo biológico e a curadoria, e, assim, um dos grandes desafios nossos é a ampliação do quadro funcional. Né? Hoje, como eu disse a vocês, nós temos uma única funcionária e o museu ele funciona assim com muita garra e determinação, é o que nós mais temos, tá certo? E, assim, não falta, e eu digo a vocês que isso é muito fruto da vontade de crescer, da vontade de difundir ciência, né? Da vontade dos alunos, que são quem nos movem, tá? Então, assim, no regimento atual e pelo plano museológico, nós temos um conselho deliberativo, um pouco semelhante com o que o professor Verardo apresentou, temos uma diretoria, e essa diretoria, nela, estão ligadas a coordenadoria de pesquisa, a coordenadoria de divulgação e a secretaria. Tá? E cada caixinha dessa diz respeito a um setor, né, que vai ser coordenado por um docente. Além desse corpo que eu apresentei para vocês, nós temos no Conselho Deliberativo a representação de um discente da graduação, que é importantíssimo para a gente, né? Um discente da pós e um representante da Rumos, que é a rede de museus. Que o Conselho, essas são algumas das propostas, né, do Conselho Deliberativo, o que ele deve fazer, o que ele pode fazer, né? A gente pode depois passar para vocês, se vocês tiverem interesse, já que a gente está falando em gestão, né? Mas, se você for pensar, ela vai ser uma gestão, eu digo que vai ser porque ainda não está acontecendo, uma vez que o museu precisou ficar fechado, mas ela vai ser uma gestão colaborativa, né? Um pensamento coletivo das pessoas que fazem o museu, pesquisadores, alunos, funcionários, tá? Então, assim, é um sonho, na verdade, para a gente, tá certo? Então, as perspectivas para esse ano, né, assim que nós estivermos prontos para voltar a funcionar, é o quê? Do mesmo jeito que o Museu do Seridó, ele se tornar uma unidade suplementar da reitoria, e, a partir daí, a gente conseguir geri-lo juntamente com as coleções para, obviamente, vamos dizer assim, aqueles objetivos propostos lá no regimento. Então, assim, eu falei um pouco rápido para poder dar tempo de falar tudo, né? Mas essa é uma foto do nosso museu, uma tenda que nós temos, e quando a gente tem algum evento, principalmente com crianças, vocês estão vendo as bolas ali, né? Os balões, assim, é o nosso público-alvo. Tá certo, gente? Então, a gente gosta de fazer ciência, a gente ama a extensão, já que uma vez que a extensão é
é algo, assim, um retorno imediato para o que a gente faz, né? Você vê o brilhozinho lá no olho do aluno, no olho da pessoa, você chegar, eu mostrei aqui uma foto de vocês, de uma senhora de cabecinha branca, de cabelos brancos, olhando no microscópio, isso, assim, é algo que para a gente não tem preço, né? De se levar a ciência para essas comunidades, isso é maravilhoso, né? E, como eu disse a vocês, o ensino, né, que também é algo que nos atrai muito e nos deixa muito felizes, né, você poder formar alunos dentro do museu. Coloquei aqui nossos contatos, o Instagram do museu, o e-mail do museu, e assim, e no mais, o que eu tenho para dizer é agradecer muito, né, o espaço concedido aí pelas professoras. Deixa eu voltar aqui, opa. Acho que agradecer muito o espaço concedido e dizer assim que o museu está de portas abertas para vocês, assim, no momento que vocês precisarem. Estamos assim agora com vários projetos de extensão. Eu não sei se eu tenho mais tempo, Luciana, só para fazer essa propaganda. Posso? Faça sim. Não perca a oportunidade. Ótimo. Nós estamos agora com os projetos de extensão, a maioria deles de forma remota, né? Então, assim, muita coisa vai acontecer pelas redes sociais, inclusive temos a proposta de 2 projetos para melhoria do ensino público, e tanto para por exemplo, os alunos que não têm deficiências, como aqueles que possuem deficiência. Tá? Então, o museu está de portas abertas para o que vocês precisarem, tá bom? Muito obrigada, Luciana, Mônica, Eliane, professor Everardo e professora Vanessa, e é um prazer estar com vocês, sempre. Nós que agradecemos, maravilhosa a sua exposição, ficou todo mundo aqui também desejando uma vacina para a gente poder conhecer o museu, revisitar para quem já foi. É impressionante a riqueza, né? E como foi colocado aqui, a sua paixão é evidente e todo mundo se apaixona ouvindo você. Então, parabéns. Muito, Obrigada, muito Luciana. bom, Simone, muito bom. É um desafio novo a cada dia, e para quem está nesse ambiente de museu, né, fica muito evidente tanto as questões internas, né, de gestão, como também a parte externa, né, como bem colocou o professor Everardo, como bem colocou também a Vanessa no início. O objetivo é sempre o externo, e você aí já mostrou a tríade que você faz perfeitamente com o ensino, extensão e a pesquisa. Eu fiquei impressionada com a jaguatirica. Eu já ia perguntar, e tem jaguatirica aqui? Aí você falou. Pois é. Muito rico, né? A Muito nossa rico. diversidade, muito. Pois é. E eu passo agora a coordenação aqui para a Mônica, que ela fez a triagem de algumas questões, tanto para você, como para o professor Everardo. A professora Vanessa teve que se ausentar, mas aí qualquer coisa a gente vai enviar por e-mail, né, Mônica? Isso. Eu pediria, por gentileza, se possível, que o professor Everardo abrisse a câmera dele, porque eu também tenho algumas perguntas direcionadas para ele. Eu não sei se ele está me escutando direito. Estou tentando abrir. Acho que agora foi, né? Pronto, perfeito, professor. Então, inicialmente, eu queria ressaltar o que já foi dito, que os 2, né, os 3 da mesa estão de parabéns pela excelente fala, pelas informações muito importantes que trouxeram para nós aqui hoje à tarde. Eu tenho certeza que nossos alunos sorveram essas informações da melhor forma possível. Não é sempre que a gente, né, pode ter acesso a uma mesa dessa, com pessoas tão apaixonadas pelo métier, né, e tão comprometidas com a instituição. Eu acho que ambos os museus, né, os 3 museus aqui que foram caracterizados, eles não deixam desejar nenhum museu, né, de outra instituição. Na própria UFRN, a gente tem museus de grande qualidade, com pesquisadores sérios e interessados em divulgar, né, essas informações todas. Então, parabéns a vocês pela superação também das dificuldades e das limitações, né, que são impostas, né,
para a gestão de museus. A gente sabe que não é difícil, não é fácil, desculpe. Eu e Luciana estamos à frente de um micromuseu, digamos assim, um centro de documentação especializado em seca, que é o NUTSECA, e estivemos nessa durante muito tempo, sabemos como é difícil gerir um pequeno centro de documentação. Imagine um museu mais amplo. Mas, diante disso, eu queria colocar aqui algumas perguntas, vou abrir aqui a outra tela. Para o professor, eu vou começar em blocos, ok? Para o professor Everardo, o Stefferson pergunta se já pensaram num projeto de transição para um museu digital. Ou eu acrescento aí a pergunta do Stefferson, creio que, em parte, isso pode ser correspondido na inclusão das informações no sistema Acervos, mas o professor que é especialista pode esclarecer melhor. Lógico, nós não só pensamos, como já começamos. Nós temos o que chamamos de MCC virtual, que é justamente a versão eletrônica do Museu Câmara Cascudo. No ano passado, fomos pegos de surpresa, como todo mundo, tivemos que fechar o museu, e a maneira de continuar existindo, funcionando, em contato com o público, foi através dos meios digitais, como falou a professora Simone ainda há pouco. Eu estou com um ventilador aqui, isso está atrapalhando o som de vocês? Para vocês não? Ok. Então, nós, a partir de julho, começamos a fazer lives e todas elas foram registradas. Então, no canal do museu no YouTube, basta colocar Museu Câmara Cascudo no YouTube, vocês têm todas as lives que nós fizemos desde julho do ano passado. Esse ano, continuamos com o museu, com o MCC virtual, que a tendência é só crescer, né? Estamos programando uma exposição completamente virtual, em que a pessoa entra num ambiente de 3 dimensões. Enfim, logicamente, é o caminho aí para todos os museus. Eu acho que a pandemia veio para abrir, mostrar isso, né? Não só para nós, museus de todo mundo foram pegos de surpresa, museus grandes que não tinham ainda muito espaço nos meios virtuais, estão tentando recuperar o tempo perdido, e nós estamos também seguindo nessa linha. Então, já temos o MCC virtual, que já pode ser acessado através dos canais do YouTube e do Facebook. Ok, perfeito. Parabéns. A Ana pergunta, nesse site dos documentos internos, fala-se em amigos do museu. Como é que funciona a captação de recursos? No final da sua fala, você colocou, né, aquela parceria com o banco e que funcionou para captar recursos, mas existe o Comitê Amigos do Museu? A Associação de Amigos ela existe, mas ela não está ainda ativa. Ela foi criada há alguns anos e precisávamos atualizar toda a parte legal, registro. Sim. Aí, para tudo, tem que fazer assembleia com todos os membros. Isso é uma coisa complicada e complicou-se mais nessa fase da pandemia, mas é essencial. Por isso que já colocamos no site, né? Só não está ainda ativa, mas museus de todo mundo também têm essas associações de amigos, que é a maneira da gente captar recursos e poder utilizá-los, né? As associações de amigos têm CNPJ próprio. Com isso, eles podem captar recursos e podem utilizar recursos de uma maneira muito menos engessada, né? Você sabe que aqui na universidade, quando os recursos entram pela universidade, tudo tem que ser via pregão, via licitação. É super complicado, o pregão não tem muitas coisas que nós precisamos em museus. Acho que a professora Simone, a professora Vanessa já tiveram essa experiência. Às vezes a gente tem o dinheiro, mas não tem o que a gente precisa, enfim. Então, sim, estamos providenciando o renascimento aí, né, dessa associação de amigos, que vai ser um canal bem importante aí para a gente poder ser mais atuante. Sucesso nessa empreitada. Ok. A Maiara pergunta, professor, como vocês lidam com o problema da identidade é uma pergunta bem complexa. A identidade sociocultural dos museus, já que, como todos sabemos, nada nem ninguém é neutro. O museu, como instituição ativa na sociedade, deve sofrer vários embates de poder, né? São os vieses, né? Se é que podemos colocar assim. Ela disse que leu sobre isso, se interessou num texto de Ulpiano Menezes. Então, como é que vocês, na hora da organização da informação, né? Isso a gente também, na nossa área, a gente
né, percebe esses aspectos? Como é que vocês lidam com os vieses na representação da informação? Só essa pergunta já daria para um novo evento, né? É, uma tese. Porque, logicamente, museus é um lugar de poder, né? O que nós apresentamos, logicamente, é filtrado pelas pessoas que fazem o museu e apresentado como uma verdade, principalmente quando é um museu universitário. Então, uma pergunta muito pertinente que a gente se depara constantemente. Se você me permitir, eu queria responder mostrando algumas... Eu vi essa pergunta quando ela foi postada, depois da minha fala, e aí eu catei aqui umas imagens para tentar responder até de uma maneira imagética. Seria possível? Perfeito. Ok, então eu vou mostrar aqui. Estou compartilhando, vocês dizem se está funcionando, por favor, Mônica. Tá sim, já está aparecendo. Então, em 2017, nós temos todos os anos 2 eventos bem importantes para museus de todo o Brasil. É a Semana de Museus, em maio, e a Primavera dos Museus, em setembro. Quando eu entrei no museu, em 2017, na Semana de Museus, a gente foi instigado, né, a apresentar uma série de atividades com esse tema aí. Qual é a sua violência? Por quê? Não sei se vocês se lembram, em janeiro de 2017 foi quando houve aquela rebelião no presídio de Alcaçuz. Então, a questão da violência, Natal nunca tinha sido tão projetada nacionalmente, todo dia aparecia no Jornal Nacional pela questão da violência, né? Então, isso foi em janeiro, para a Semana de Museu, justamente nós nos reunimos no museu e quisemos tratar dessa questão da violência, que é algo difícil de ser tratado em museu, né? Então, nós aceitamos esse desafio, né? Pegamos esse tema e fizemos uma série de atividades relacionadas à violência. Eu vou mostrar só uma para vocês, eu vou mudar aqui, eu não sei se vai dar certo, mas espero que sim. Vocês estão vendo, né, Mônica? Não, eu pessoalmente não estou, porque tem uma janela bloqueando a imagem anterior. Okay. Deixa eu ver, então, se eu consigo mostrar só alguma outra coisa. Só um minutinho, por favor. Tá certo. Porque eu acho que eu tenho que tirar isso e... só um minuto. Eu vou mostrar só mais uma foto. Que aí com ela... Okay. Não dá para mostrar várias fotos, não. Mas vocês certo, sim. Estamos vendo agora, sim. Então, essa exposição, ela foi dentro do âmbito desse evento e ela mostra... fotos tiradas no presídio, que agora me falta o nome, que era o presídio maior antes de Alcaçuz. Eu fui nessa exposição, muito interessante. Pois a exposição Póstumos. Então, assim, para responder a pergunta que foi feita, né, essa atividade ela foi bastante controversa, porque a atividade como um todo, né, de tratar da violência. Mesmo no próprio museu, essa exposição, por exemplo, ela teve uma resistência muito grande de algumas pessoas do próprio museu, porque são fotos, não dá para ver muito bem aqui, mas são fotos do presídio, são fotos bastante, para algumas, fotos bastante difíceis, né? E um ambiente da exposição, com essas paredes todas pretas, enfim, a gente se colocava um pouco no ambiente carceral. Mas é isso, né? Respondendo à pergunta, eu acho que o museu ele não pode se desligar da vida, né, da sociedade, do que a gente está vivendo. Essa, pelo menos, é a minha visão de museu. O museu não pode se tornar um lugar meio que país das fantasias, né, de que afastado e que só vai mostrar coisas antigas, coisas um passado remoto, muito distante do que vivemos hoje. Ele pode mostrar isso, mas ele também pode estar mais inserido na realidade que nós estamos vivendo, como mostrou essa exposição, e que foi muito, eu acho que ela foi muito exitosa, porque justamente, eu vou parar, ela foi muito exitosa porque ela trouxe essas discussões aí, várias discussões, né? Era uma exposição que permitia vários tipos de abordagens, e é isso. Eu acho que nós devemos ter muito cuidado com os museus, repito, são instrumentos de poder, são espaços de legitimação de ideias, legitimação de ideologias, e, logicamente, dependendo de quem faz o museu, essas ideologias vão ser em uma direção ou em outra. E nós temos muito cuidado com isso e procuramos sempre, logicamente, estar do lado da luz, do lado da ciência, do lado do bem, do lado da sociedade, da diversidade, da acessibilidade, da democracia
né, da participação, enfim, esse pelo menos é o lema que nós temos lá no Museu Câmara Cascudo. Parabéns. E da difusão da informação, porque esse julgamento de valor, né, fica também por parte um pouco do espectador, que ele, a partir daquilo, é que vai fazer uma significação do que ele, né, está recebendo. E veja, só para finalizar, por causa dessa exposição, eu recebi uma intimação da Polícia Civil. A Polícia Civil Nossa! foi até a sala da diretoria do Museu Câmara Cascudo com intimação, porque algumas fotos mostravam presidiárias nuas, duas, mas assim não tinha nada, né? Era uma nudez, porque isso acontece nesses ambientes carcerais, mas desprovida de qualquer tipo de erotismo ou pornografia nessas fotos, né? Inclusive as fotos eram muito desfocadas, porque era uma própria proposta estética do fotógrafo, mas uma pessoa denunciou anonimamente, dizendo que o diretor do Museu Câmara Cascudo estava abusando sexualmente de crianças e adolescentes cotidianamente com essas fotos. Então é isso, a gente está num momento em nosso país em que essas questões são muito complexas, né? A gente tem que estar sempre... Nós somos vitrines, principalmente nós que fazemos a universidade, nós somos muitas vezes atacados, né? Já nos acostumamos com isso, mas, logicamente, quando a gente está na gestão do museu, tudo o que acontece no museu, logicamente, vai parar na gestão, né? O gestor ele tem que ter controle, de uma certa forma, sobre tudo que acontece lá e é responsável por tudo que acontece. Então, é isso. Mas, graças a Deus, o policial que levou isso era uma pessoa extremamente sensata, né? E ele disse: professor, eu tenho vergonha de trazer isso, mas sou obrigado, porque realmente não tem absolutamente nada a ver. Enfim, isso só para dizer que a gente está exposto a isso, mas graças a Deus tem pessoas sensatas em todos os cantos também. Ainda bem. Se for assim, está difícil, teria que fechar a maior parte dos museus do mundo, né? Verdade. Pois bem, a Geisa pergunta se seria possível ampliar a quantidade de bolsas para alunos de Bíblia para atuar lá no centro de documentação, mesmo sem remuneração. Veja, voluntários são bem-vindos sempre, né? Justamente, uma excelente coisa que aconteceu no ano passado foi a oficialização de nossa biblioteca setorial. Biblioteca Setorial Veríssimo de Melo, né? Que está agora com a bibliotecária Sirlene, que tem feito um trabalho fantástico, né? De organização, de enriquecimento de acervo, tem conseguido várias doações. E veja, voluntários são sempre bem-vindos, basta estar em contato conosco e se agregar a nós. A bolsas, tudo depende muito dos projetos de extensão que foram aprovados, enfim. Agora, né, nós tivemos várias bolsas que já foram preenchidas, então, esperar um pouco para ver se tem alguém que sai, sempre está tendo algum movimento em bolsas. Sim. Acompanhar nossas redes sociais, porque nós colocamos sempre as oportunidades de bolsa por lá. Ok. Infelizmente, são muitas perguntas, eu vou ter que separar algumas e depois o professor Everardo pode, em uma outra ocasião, respondê-las, por causa do adiantado da hora. Alguns alunos têm outras aulas, os professores têm outras aulas para ministrar. Então, muito obrigada, professor Everardo, mais uma vez, parabéns. E agora eu dirijo as perguntas para a professora Simone. Inicialmente, é uma colocação minha, gostei demais das informações sobre a catalogação das peças. Eu e a professora Luciana ministramos a disciplina de catalogação de materiais especiais e catalogação em geral no curso de biblioteconomia, e a gente costuma, né, pegar as informações por meio do acervos, né, o sistema, ou por meio dos sites dos museus. E elas têm sido úteis para mim, né, para a gente explorar em sala de aula. Depois, né, uma outra hora, eu quero levar as turmas presencialmente para fazer práticas, né? É muito bom. Aqui eu acho que eu não anotei quem perguntou, mas tem uma pergunta: as peças são descritas e as informações estão inseridas no acervo já? Ou vocês ainda estão nessa fase de fazer essa transição? Não, Mônica, nós temos
todas as peças descritas, né? E todas as informações são apresentadas daquela forma que eu mostrei, né? Nós temos tipo uma tabela grande, né? Com o número de tombo da peça, a foto e a descrição. Né? Então, assim, e separados por sala, né? Tem as peças da anatomia humana, as peças da anatomia comparada, as peças da anatomia dos animais marinhos e a de temporária. Entendi. Pronto. Futuramente, vocês têm a intenção de inserir isso no sistema para que fique recuperável? Sim, sim, sim. Okay. Se precisar contratar bolsistas nossos, também temos muitos. Ai, olha, Mônica, vou lhe dizer, viu? Já que falaram em bolsistas, né, em estagiários, eu lhe digo assim, é uma necessidade muito grande e assim, eu tenho muita vontade, porque principalmente de ter bolsistas de diferentes áreas. A gente já teve de artes, temos do Metrópole Digital, e assim, vocês seria uma parceria muito boa. Temos com a Flávia da acessibilidade, porque, Sim. gente, é assim que a gente funciona, né? Juntando, né, os conhecimentos. Então, para a gente é muito importante, viu, Mônica? Muito Ok, mesmo. podemos conversar, né, futuramente. E, por último, perguntam se sofreram alguma alteração no recebimento de doações. Na verdade, a gente não... Doações, você diz, dos animais, né? É. A gente não sofreu porque a gente tem um contato constante, né, com esses órgãos fiscalizadores e até mesmo com outros parceiros, e assim, a gente realmente tem. Um problema que nós estamos vivendo agora no museu, que são os inúmeros problemas que a pandemia causou, né, é que nós recebemos as doações, mas não estamos podendo processá-las. Processá-las no sentido do taxidermista fazer a peça, de preparar a peça no formol, porque a gente está com o museu fechado, né? Então, realmente, por exemplo, nossos freezers estão lotados. Infelizmente, isso é um problema que a pandemia causou. A gente está criando agora dias alternados para ir uma única pessoa para poder preparar a peça, para poder desafogar os freezers. Mas a gente tem recebido, sim. Ainda bem que não pararam, né? Que bom, que bom. E, por fim, o Stephenson pergunta se tem alguma parte relacionada à histologia. Sim, me perdoem, viu, gente? É porque eu me preocupei muito com o tempo, né? Porque para não vencer. Mas o museu ele é de morfologia, então ele tem essa peça que eu mostrei da embriologia, né? Nós temos um acervo de embriologia, um acervo de anatomia e um acervo de histologia, tá? Então, nós temos um espaço no museu em que nós temos por exemplo, vamos pensar assim, um coração, né, a peça, o coração humano, e ao lado um microscópio com a lâmina do tecido, né, cardiovascular, lá do coração. Então, assim, a gente explora muito e, assim, tanto que naquela foto da senhora lá no microscópio era justamente isso, a gente mostra o sistema do corpo, né, e o tecido que corresponde a ele, assim. Eu sou professora de histologia, né, a professora Cristina também. Histologia e embrio, então a gente termina, né, claro, tem histologia e embrio. Claro. Fantástico. E também que na Cientec, né, que um dia possa voltar e, né, um fórum só, os alunos tenham informações, né, de todos os museus e laboratórios da UFRN, rico isso também. Então, de minha parte, dou novamente os parabéns e agora passo a palavra para minha colega Luciana, que depois vai passar a palavra para Eliane fazer o encerramento. Muito obrigada. Obrigada. Foi um momento riquíssimo, maravilhoso. Acho que a gente passaria a tarde inteira aqui conversando sobre museus. Os alunos estão aí felicíssimos, graças a vocês, graças à idealização desse evento pela professora Eliane, uma contribuição, né, gigantesca para esse momento assim de tanta angústia que a gente vive, né? Então é uma respiração que a gente tem assim de ar puro quando a gente vê essa empolgação, essas experiências. Eu estava colocando aqui que orgulho, né, que a gente faz parte da UFRN e tem na UFRN esses diferentes ambientes, né? E a professora Simone colocou aí as portas abertas, assim como o professor Everardo. Os nossos alunos adoram esses desafios de ambientes diferentes e é com isso que a gente também trabalha, né? Que a informação está em qualquer ambiente e diferentes formatos também. A gente, como a Mônica colocou, a disciplina de materiais especiais, a catalogação de materiais especiais desperta para esse novo ambiente, né? Então, são oportunidades que, se
se forem abertas, com certeza os nossos alunos vão adorar e vão contribuir bastante com esse aprendizado mútuo, né? Enfim, foi um momento maravilhoso. Eu passo a palavra à professora Eliane para fazer o encerramento oficial desse evento, idealizado por ela, e ela, desde já, gostaria de registrar muitos parabéns, Eliane, mais um evento de sucesso, e é isso. Com isso, a gente avança, né, nessa trajetória de ensinar, aprender de uma forma diferente, né, como tudo que a gente vive. Eliane, o áudio. Desculpa. Ainda não, ainda não. Abriu e fechou. Abriu e fechou de novo. Pronto, Agora agora foi. Agora deu. Certo. Muito obrigada. Eu quero agradecer muitíssimo ao professor Everardo, a professora Simone, a professora Vanessa, que teve que se ausentar, também as minhas colegas, porque eu gosto muito da professora Luciana como mediadora, e a professora Mônica, sempre no link com o chat, né, fazendo todo esse relacionamento, eu aprecio muito. Então, eu quero agradecer muito, mas a ideia dos três não foi minha ideia, foi ideia do professor Everardo, porque eu convidei o professor Everardo para palestrar para os alunos das disciplinas do eixo gestão de unidades de informação, gestão documental. Aí o professor Everardo deu a ideia, e por que não chamar as outras duas? Aí ai, que maravilha! Então eu fui e convidei, e elas bondosamente aceitaram, né, aqui, e foram muito empolgadas o tempo todo. Aí, então, eu fui só organizando tudo, e o professor Everardo me ajudou com o título, né, da palestra e tudo mais. Então, mais uma vez, obrigada, professor Everardo, deixar a desculpa por não ter lembrado de gravar desde o início, mas pelo menos essa boa parte ficou gravado. E espero que tenhamos outras oportunidades para estarmos aqui, né? Não só nas disciplinas do eixo gestão e de informação e sociedade, né? E catalogação, assim, mas outras oportunidades também com o departamento, né, de ciência da informação, como a Mônica falou, com estágios, quem sabe, né? E coisas semelhantes. Então, muito obrigada, e obrigada a todos por terem vindo, assistido. E só uma coisa, Eliane, Pois não? o professor Everardo colocou aqui, onde estará disponível, acredito eu que no canal Bíblio FRN, não é isso? Eu vou Posteriormente, pegar... a gente consegue publicar lá. Eu vou fazer assim, eu vou receber do Zoom o link, e aí todos os participantes aqui vão poder acessar a nuvem. Aí vocês podem baixar, fazer o download até para o computador de vocês, ou baixar, por exemplo, no canal do YouTube do departamento, o professor Everardo baixar lá. Só que tem uma coisa, depois de um tempo, a minha nuvem fica cheia, aí eu tenho que apagar, vou apagando assim, para poder usar novamente, porque tem um espaço. Aí, então, eu vou enviar o link e vocês precisam baixar, porque depois de um tempo aí eu sou obrigada a apagar para poder gravar outras coisas, tá bom? E vou mandar também que tudo que foi escrito no chat fica gravado num arquivo, e aí eu mando o arquivo do chat aqui para vocês também, para todos vocês, as fotos que eu tirei e tudo mais. Obrigado a todos. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada aos participantes de fora também. Gostamos bastante da interação. Muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Posso parar a gravação? Sim. Então, vou parar aqui.